Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 31. Mateus, capítulos 5 a 7. Nós lemos assim: Raramente reunia Cristo os discípulos a sós com ele para lhe receberem a palavra. Não escolhia para o auditório apenas os que conheciam o caminho da vida. Era sua obra pôr-se em contato com as multidões que se achavam em ignorância e erro. Dava as lições da verdade, segundo estas podiam atingir os obscurecidos entendimentos. Ele próprio era a verdade. Lombos cingidos e mãos sempre estendidas para abençoar, buscando com palavras de advertência, súplica e animação, erguer a todos quantos iam ter com ele. O Sermão da Montanha, conquanto dirigido especialmente para os discípulos, foi proferido aos ouvidos da multidão. Após a ordenação dos apóstolos, Jesus foi com eles para a praia do mar. Ali, de manhã cedo, começara o povo a se reunir. Além das costumadas multidões das cidades da Galiléia, havia gente da Judéia e da própria Jerusalém, da Pérea, de Decápolis, da Idumeia, para o sul da Judéia, e de Tiro e Sidom, as cidades fenícias da costa do Mediterrâneo. Ouvindo quão grandes coisas fazia, tinham vindo para o ouvir e serem curados de suas enfermidades, porque saía dele virtude e curava a todos. A estreita praia não oferecia espaço ao alcance de sua voz para todos quantos o desejavam ouvir. E Jesus os conduziu de volta à encosta da montanha. Chegando a um espaço plano que proporcionava aprazível lugar de reunião para vasto auditório, sentou-se ele próprio na relva, e os discípulos e a multidão seguiram-lhe o exemplo. O lugar dos discípulos era sempre próximo a Jesus. O povo comprimia-se constantemente em torno dele, mas os discípulos entendiam que seu lugar junto do Mestre não devia ser tomado pela multidão. Sentaram-se-lhe bem próximo, de modo a não perder nenhuma de suas palavras. Eram ouvintes atentos, ansiosos por compreender as verdades que teriam de dar a conhecer em todas as terras, em todos os séculos. Com a impressão de que podiam esperar qualquer coisa acima do comum, apertaram-se todos em volta do Mestre. Acreditavam que o reino seria em breve estabelecido, e em vista dos acontecimentos daquela manhã, convenceram-se de que seria feita alguma declaração a esse respeito. Também, a multidão estava em atitude de expectativa e de ansiedade. A ansiedade das fisionomias atestava o profundo interesse. Ao sentar-se o povo na verdejante encosta, aguardando as palavras do Divino Mestre, tinham o coração cheio de pensamentos quanto à glória futura. Havia escribas e fariseus que esperavam o dia em que lhes seria dado domínio sobre os odiados romanos e possuíssem as riquezas do grande império do mundo. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir a certeza de que suas míseras choças, o escasso alimento, a vida de árduo labor e o temor da necessidade deviam ser trocados por mansões onde reinassem abundância e dias de sossego. Em lugar da ordinária vestimenta que os abrigava de dia e do cobertor que os agasalhava à noite, esperavam
Cristo lhes daria os ricos e custosos trajes de seus conquistadores. Todos os corações fremiam a orgulhosa esperança de que Israel seria em breve honrado entre as nações como os escolhidos do Senhor, e Jerusalém exaltada como a sede do reino universal. Cristo decepcionou essa esperança de mundana grandeza. No Sermão do Monte, procurou desfazer a obra da falsa educação, dando a seus ouvintes conceito exato de seu reino, bem como de seu próprio caráter. Não atacou, todavia, diretamente os erros do povo. Via as misérias do mundo em razão do pecado, mas não lhes apresentou um quadro vivo de sua desgraça. Ensinou-lhes alguma coisa infinitamente melhor do que haviam conhecido. Sem lhes combater as ideias acerca do reino de Deus, disse-lhes as condições de entrada ali, deixando-os tirar as suas próprias conclusões quanto à natureza do mesmo. As verdades que ensinou não são menos importantes para nós que para a multidão que o seguia. Não menos do que eles necessitamos nós de aprender os princípios fundamentais do reino de Deus. As primeiras palavras de Cristo ao povo no monte foram de bênção. Bem-aventurados, disse, são os que reconhecem sua pobreza espiritual e sentem sua necessidade de redenção. O Evangelho deve ser pregado ao pobre, não ao espiritualmente orgulhoso, o que pretende ser rico e de nada necessitar é ele revelado, mas aos humildes e contritos. Uma única fonte fora aberta para o pecado, uma fonte para os pobres de espírito. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto o nosso título ao céu, como nossa idoneidade para ele, encontram-se na justiça de Cristo. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem, enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido de sua presunção, não se entrega à guia divina. Pode então receber o dom que Deus está à espera de conceder. Coisa alguma é recusada à alma que sente a própria necessidade. Ela tem ilimitado acesso àquele em quem habita a plenitude, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e sublime lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aquela manhã foi inesquecível. As multidões começam a chegar de todos os lugares em busca de Jesus. Queriam ouvir de seus lábios a sua pregação. Queriam receber de suas mãos a bênção da cura. Jesus, sendo apertado de todos os lados pelas pessoas que se comprimiam ao seu redor, afasta-se então para a encosta da montanha. E assentando-se na relva, juntamente com a multidão, começa o mais eloquente, o mais famoso, o mais poderoso de todos os seus discursos. O discurso em que ele apresenta os princípios do seu reino, o estilo de vida, as bases do reino que ele veio estabelecer. Esse reino que Cristo veio trazer não era exatamente aquele que as pessoas estavam aguardando, aquele que haviam tão ansiosamente esperado. Os judeus aguardavam um momento em que alguém assumiria o trono de Davi e expulsaria os romanos, que traria novamente a glória à nação judaica. Mas Jesus não veio estabelecer esse reino. Jesus veio estabelecer o reino da graça, o reino espiritual, onde a conquista da salvação
e não do poder político e temporal, é o mais importante. Então, sobre este reino, que tem a ver com a conquista do coração e das mentes, com a salvação das almas perdidas, Jesus faz o seu sermão. E Jesus começa esse sermão dando bênçãos para as pessoas. Na verdade, esse é o prazer de Jesus: abençoar a vida dos seus filhos. Deus não sente prazer em que vivamos tristes, sobrecarregados, ameaçados pelas circunstâncias da vida. O prazer de Jesus é que sejamos felizes e abençoados. E por isso, lá do céu, Ele está disposto a estender a sua mão e fazer ouvir a sua voz, distribuindo bênçãos para todos aqueles que dele as buscam. Jesus decepciona as pessoas, porque ele não começa falando de poderosos, de exércitos, de armas, de conquista. Mas Jesus começa falando da condição das pessoas mais comuns, mais simples, mais ordinárias, envolvidas no mais profundo da tragédia do pecado. Jesus começa falando dos humildes, dos pobres de espírito, daqueles que sentem a sua carência, a sua necessidade, daqueles que olham para si mesmos e descobrem que não são nada. Cristo se refere a eles dizendo que felizes, bem-aventurados são estas pessoas, porque delas é a bênção de Deus, delas é o reino dos céus. Deus não pode fazer nada por aqueles que têm tudo. Deus não pode dirigir a vida daqueles que se consideram aptos para fazê-lo por si mesmos. Deus não pode tomar a dianteira das nossas causas quando nós nos julgamos preparados e aptos para fazê-lo por nós mesmos. Somente no momento em que reconhecemos a nossa real condição, em que nos humilhamos, em que nos quebramos aos pés da cruz, em que nos submetemos à grandeza e ao poder de Jesus, é que Ele pode agir e operar em nossa vida. A primeira necessidade imprescindível para que alguém possa ser curado de sua enfermidade é reconhecer que está doente. Enquanto eu não reconheço a minha condição, então a cura está inacessível a mim. Por isso Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que reconhecem a sua condição espiritual, bem-aventurados aqueles que sentem que necessitam de Deus. Felizes são aqueles que, cientes de sua condição, se colocam aos pés do Salvador para receber-lhe a bênção, a ajuda, a graça, a salvação. Isso que Jesus diz contraria completamente a maneira como os homens enxergam as coisas. Nesta terra, as conquistas, as vitórias, as coisas boas, os primeiros lugares, as oportunidades, sempre são para aqueles que se julgam melhores, para aqueles que são mais rápidos, para aqueles que são mais aptos, para aqueles que são mais espertos, para aqueles que correm na frente, para aqueles
que tem mais recursos do que os outros. O mundo, diz o ditado, é para os espertos. Mas não no reino de Cristo. No reino de Cristo, a oportunidade, a salvação, a graça, a bênção é para aqueles que, reconhecendo a sua infinita incapacidade, a sua desesperadora condição, se apegam firmemente às promessas de Deus, à sua graça, à pessoa de Jesus Cristo. São esses a quem Jesus pode abençoar. São esses a quem Jesus pode salvar. Por isso, houve salvação para Pedro, instável, movido pelas emoções do momento, alguém que, ao mesmo tempo que era seguro de si, reconhecia a sua pobre condição, a sua triste condição de coração. Aquele que, embora querendo fazer o melhor por Jesus, negou o Mestre, mas que, caindo em desespero, e reconhecendo o seu erro, se apega a Jesus e pede-lhe perdão. Esse Pedro recebe de Jesus a ordem: apacenta as minhas ovelhas, eu te perdoo. Se você me ama, a minha graça é para você. Mas o reino dos céus não pôde alcançar o coração de Judas. Judas estava em condição igual à de Pedro. Mas o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência impediu de se humilhar aos pés de Jesus. Jesus só pode salvar. Jesus só pode perdoar. Jesus só pode ajudar aqueles que estão conscientes da sua condição e que, na sua necessidade, se apegam desesperadamente à sua força e ao seu poder. Esses são os bem-aventurados. Esses são aqueles que são felizes. Esses são aqueles para quem o reino dos céus é chegado. Hoje, você sente necessidade de Jesus. Você está consciente da sua carência de Cristo. Você percebe o quanto você precisa de Cristo. Você entende que por si mesmo você não pode fazer absolutamente nada e que precisa quebrar-se aos pés da cruz e entregar para Jesus o completo domínio de sua vida. Você está ciente disso e tem o desejo de que Cristo te abençoe e te ajude. Só aqueles que se sentem assim podem receber a graça de Deus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.